pega sua Bíblia, Gálatas, capítulo 5, do 16 ao 25. A gente vai ler e já vou para a mensagem. A temática da noite é: o que contemplamos nos muda. O que contemplamos nos muda. De novo, o que contemplamos nos muda. Gálatas 5, do 16 ao 25 diz: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglórias, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Só isso, até o 25, mas obrigado. Está ótimo até aí. O que contemplamos nos muda. Vira para o teu irmão e fala assim: o que contemplamos nos muda. Fala assim comigo no 3, 1, 2, 3. O que contemplamos nos muda. Veja bem, 3 exemplos incríveis. Primeiro, Moisés viu a sarça e foi mudado completamente. De um exímio guerreiro, se tornou um líder obediente. Isaías contemplou o trono do Senhor e a sua vida nunca mais foi a mesma. De um homem de lábios impuros e que habitava no meio de um povo de impuros lábios, se tornou boca de Deus. Agora não com lábios impuros, mas com lábios tocados pela sarça, pela brasa do altar de Deus. E suas palavras nunca mais foram as mesmas. Estevão viu o trono do Senhor quando estava sendo apedrejado, e os que o contemplavam disseram: o rosto dele parece com o rosto de um anjo. A visão que Estevão teve o modelou a tal ponto que mesmo no momento de dor, aqueles que o viam enxergavam nele uma paz que transcendia a humanidade, o comparando inclusive a um rosto angelical. A palavra do nosso tempo, a que mais ouvimos e por isso está sendo tão propagada, é a modelagem. As casas mais sérias de educação já inspiram seus alunos a se modelarem em determinados teóricos, pessoas especialistas na área. Se matemática, os matemáticos, ou melhor, os grandes matemáticos. Se na física, os grandes físicos. Se na medicina, os grandes médicos e médicas com as suas determinadas aplicações ou especializações. Na era dos coaches, os coaches hoje, quer seja da educação física, quer seja do finanço, quer seja da psicologia, quer seja da terapia, inspiram também aqueles que são os seguidores a se modelarem naqueles que estão à frente. Aqueles que exalam equilíbrio, exalam evolução, exalam que já trilharam um caminho de sucesso e por isso podem ali ser modelados. Modelagem é olhar para alguém que está à minha frente e copiá-la, até que eu possa fazer com as minhas próprias pernas e conforme as minhas condições. Um dia eu ouvi de um grande homem
que a coisa mais simples da vida, e deveria ser, e não deveria ser objeto de orgulho, é nós copiarmos quem está à frente. Ninguém inventa roda. A roda já existe. Talvez o que nós precisamos fazer é apenas nos modelarmos, nos balizarmos por aqueles que já aprenderam a andar com essa roda, até que nós consigamos, então, caminhar com as nossas próprias pernas. Eu, em particular, eu sou entusiasta dessa linha da modelagem. Eu acredito de verdade que vale a pena nós modelarmos pessoas, aos que vendem, copiarem aqueles que são os melhores na venda do seu ramo, daqueles que ensinam, você modelar aos melhores no ensino do seu ramo, na sua matéria, na sua docência. Aqueles que pregam, você tê-los como parâmetro, como modelos de pregação, de comportamento. Aqueles que falam bem, o modelo de oratória. Aqueles que interpretam bem, o modelo de hermenêutica e assim por diante. Acredito, inclusive, e é bíblico, que os homens precisam se modelar naqueles que estão à frente. Porque como ferro é afiado por outro ferro, é um homem que modela, que afia o outro homem. Se eu quero ser um homem de valor, eu preciso focar e olhar para homens de valor. Se vocês querem ser mulheres tementes a Deus e de valor, vocês precisam olhar para mulheres tementes a Deus e de valor. O que modelamos, o que contemplamos, nos modela. Um dia, em uma mensagem, eu ouvi de um grande sábio que o que nos modela, um pastor sueco, o que contemplamos nos modela, e isso passou a ter sentido. Pois bem, se eu contemplo Cristo, eu serei modelado por Cristo. Mas se eu contemplo qualquer um outro iluminado da vida, eu serei modelado por esse iluminado da vida. Um dia, Pedro acompanhou Jesus quando este foi preso até um local que era uma resistência, como se fosse um quartel. E dali ele não pôde passar porque a porta estava fechada. E quando ele chegou naquele lugar, alguns discípulos ficaram à porta. E uma mulher, ao ver Pedro, falou: você é discípulo também de Jesus? E Pedro disse: não sou discípulo de Jesus. E ela falou: mas você fala como Jesus fala? Ele disse: mas eu não sou discípulo de Jesus. E ela falou: mas você se veste também como Jesus se veste. E ele disse: eu não sou discípulo de Jesus. E ali se cumpriu, que antes que o galo cantasse, não um galo comum das granjas, das fazendas, mas o galo ali era um toque da guarda romana, era um toque tipo de um clarinete naquele tempo. Ali se concluiu que antes que o galo cantasse, Pedro negaria Jesus 3 vezes. Pedro negou Jesus naquilo que ele foi modelado por Cristo. Ele andava por Cristo, era reconhecido como discípulo. Ele disse: não sou. Ele andava com Cristo, falava como Cristo. Ele disse: mas não tem nenhuma parte com Cristo. Ele andava com Cristo e vestia-se agora como Cristo. Ele disse: não tem nenhuma parte com Cristo. Aquilo do qual ele foi modelado, o denunciou e ele negou que aquilo fosse uma modelagem do céu na terra, neste caso especificamente na vida dele. Apesar de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, eu vejo perfeitamente, como exemplo, que quando nós nos modelamos, quando nós nos balizamos em determinadas pessoas, nós trazemos para nós mesmos características dela. Nós passamos a falar, não como iguais, mas com muita similaridade. Passamos a nos vestir, não como iguais, mas com muita similaridade. Passamos a decidir até não como iguais, mas com muita similaridade. Porque o exemplo daquele ou daquela mexeu tanto conosco, que agora nos tornamos, direto ou indiretamente, discípulos daquelas pessoas. Eu não tenho dúvidas
que o que nós contemplamos nos modela. Por isso que Paulo, ao escrever essa grande passagem, Sarinha, Gálatas capítulo 5, ele trouxe dois grandes exemplos de uma guerra entre carne e espírito. E ele falou sobre as obras da carne e o fruto do espírito. Um dia, o pastor Lucinho Barreto me ensinou algo muito especial e que tenho, através do discipulado, repassado isso. Ele disse na ocasião: na guerra entre carne e espírito, ganhará sempre quem está sendo mais alimentado. Se você alimenta mais a carne, em uma guerra entre a carne e o espírito, quem ganhará? A carne. Se você alimenta o espírito, em uma guerra da carne contra o espírito, quem ganhará? O espírito. A pontuação do pastor Lucinho Barreto foi especial por demais, porque nos abre algumas características muito interessantes. Paulo, quando escreveu a carta à região da Galácia, a região da Galácia, no mínimo, era composta por 4 cidades muito conhecidas naquele período da igreja primitiva. Primeiro, a Antioquia da Pisídia. Segundo, a Listra. Terceiro, Icônio. E quarto, Derbe. Dizem alguns que a região da Galácia chegava a 7 a 8 cidades, mas as mais conhecidas eram essas. Então Paulo não estava escrevendo para uma igreja como aqui, Jardim Meriti, ele estava escrevendo uma carta para uma região, e nessa região existiam muitas cidades. E quando ele escreve essa carta para essas muitas cidades, logo para essa região, ele vai modelando esta região, dizendo: olha, eu estou anunciando o Evangelho, mas estão vindo pessoas e estão tentando desconstruir aquilo que estou ensinando. Foge desses, feche a porta para esses. Se eles vierem pregando o Evangelho, que não seja, capítulo 1 de Gálatas, aquilo ou aquele que eu vos tenho anunciado, ainda que um anjo do céu desça e anuncie o Evangelho, que não seja aquele que eu vos tenho anunciado, seja considerado anátema. Paulo estava ali expressando o quê? A igreja estava sendo modelada por ele, mas existiam outras vozes, outras pessoas, faço aplicação, outras ideologias que estavam tentando desvirtuar aquela igreja na modelagem correta. Então, enquanto Paulo estava apontando para Cristo, essas pessoas tentavam tirar a atenção da igreja para colocar os olhos dela, da igreja, em outras coisas que não era Cristo. E Paulo diz: me permita aqui então falar algo muito especial. Olha, entre a carne e o espírito, o padrão é esse. E ele vem dizendo: porque as consequências de uma vida distante de Deus são obras. E a obra conota algo pesado, cansativo. Obra nunca vai ser bom. Melhor, é bom, né, Fernando? Diga-se de passagem. Mas eu digo, cansa. Não cansa, Fernando? Não. Cansa. Obra é bom, mas não é bom. Entenda bem. Mas nesse contexto aqui, não é bom. Porque é o contexto de muito esforço, mas que não leva a algo bom no final. Leva só à destruição. E Paulo está dizendo o seguinte: cuidado com aquilo que vocês estão contemplando, porque todas as obras que a carne gera são exímias consequências de um afastamento de Deus. E como diz a carta de Tiago, quando nós nos afeiçoamos com o mundo, nos tornamos amigos do mundo. E quem se constitui amigo do mundo, automaticamente se constitui inimigo de Deus. Estão comigo aqui nessa? Então, o afastamento de Deus nos faz criarmos outros modelos a serem seguidos e que no final só vão nos levar a uma vida pesada. E eu me permito aqui pontuar algumas coisas.
Quem vive atrás do dinheiro nunca vai conseguir se suprir, porque o suprimento da necessidade não é o quanto eu estou acumulando, mas o quanto eu estou fazendo aquilo que Deus me deu ter sentido, tanto para o meu consumo, para também o consumo daqueles que estão à minha volta. O acumular só por acumular não tem sentido. Eu sei que todo mundo quer ser bilionário hoje em dia, e todo mundo virou expert de finanças. Quando me perguntam, às vezes, pastor, o que você faz? Eu faço as minhas coisas. E aí, eu não sou especialista, é melhor procurar alguém que é especialista. Mas eu acredito de verdade que especialista não precisa propagar essa especialização. Ele dá exemplo que é especialista. E a pessoa passa a observar. Mas na maioria das vezes, um grande especialista, um dia, o pastor Benilton falou da mãe dele, eu nunca mais esqueci disso aqui. Não sei se a senhora vai lembrar, irmã Maria Ângela ou Maria Alice. Ele falou que a mãe dele... Não, Alex falou esses dias aqui. Sempre foi assalariada, zeladora de igreja, tem 3 casas, né? 4 casas. Tem 4 casas. Tem gente que fala assim, eu tenho que ganhar mais para adquirir. Assalariada, zeladora de igreja, tem 4, e posso estar errado, digo eu, não quero desmerecer nenhum. E ainda tem filho que vai lá pedir grana emprestado para ela, não tem dúvida disso. Porque o sentido do ter passa pelo sentido de ser bom mordomo, administrador do que Deus está dando. Se você tem um salário mínimo, você não pode querer um celular da moda. Está entendendo isso aqui? Não, mas eu tenho que ter, eu tenho que ter, comichões, eu tenho que ter, pode, mas e as outras coisas? O que é necessário? Vamos lá. A comida dentro de casa está em dia? Tá. A luz está em dia? Tá. A água está em dia? Tá. A televisão, não é gato não. A televisão está em dia? Tá. A roupinha está em dia? Tá. Então eu posso ter. Se não está em dia, eu não posso ter. Eu não posso me modelar pelos coaches do dia atual, dos dias agora, porque o que eles propagam é só para trazer sobrecarga aos cidadãos. E a gente fica numa procura, obra, eu tenho que alcançar, eu tenho que conquistar, e está se modelando onde não tem que modelar. Quando na verdade tinha que simplesmente A mais B é AB. Conjunto A com conjunto B. A soma do conjunto A com o conjunto B vai dar AB. Não, eu quero D. Aí, filho, você quer mágica. José teve um sonho. E no sonho, 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras, 7 espigas grandes e depois espigas tipo destruídas lá. Mas o resumo do sonho é 7 anos de grande abundância e 7 anos de grande escassez, ao ponto da escassez consumir a abundância. Isso aqui é chave espiritual. Porque quem está na boa sempre acredita que vai ficar a vida toda. A vida é igual roda gigante. Talvez você não vai passar dificuldades, mas nem sempre você vai poder comer a carne que você come todos os dias.
tem momentos que são mais apertos. Às vezes é uma doença que chega do nada, você está todo equilibrado, chega do nada. É o dinheiro que você não podia aplicar em remédio, mas você vai ter que aplicar. Em consultas você vai ter que aplicar. É uma coisa que chega e você vai ter que tirar de onde não tem, dá aquela apertada, mas depois volta. Quem é controlado é assim. Mas se você não estiver preparado, aqueles 1 mês de escassez vai consumir 10 anos de abundância com muita rapidez. E aí, como eu acredito que quem Deus dá a visão tem que tocar tudo, pastor, eu acho que dá para fazer isso. Então, contigo mesmo, Deus te deu a visão. Toca lá. Se Deus abriu a tua visão e o teu coração para essa necessidade, pastor, eu estou sentindo que as pessoas têm que ser mais visitadas na igreja. Deus abriu os teus olhos. Aleluia. O que o Senhor quer dizer com isso? Porque Ele abriu uma necessidade da igreja. Que tal você encabeçar um ministério na igreja chamado Visitas nos Lares? Pastor, eu estou com necessidade, a igreja está precisando do ministério da Acende a Luz. Deus abriu os olhos para a necessidade, é contigo mesmo. Agora você é ministro do Acende e Apaga a Luz da igreja. Aleluia. Quando abre os olhos para a necessidade, é o Espírito Santo dizendo, vai lá, faz você. Toca aí você, filho. Vai lá. Deus vai te capacitar, aleluia. José recebeu a visão e Faraó falou, não tem ninguém melhor para cumprir essa visão do que você, José. Sabe qual foi o segredo da abundância de José? Ele pegava tudo o que recebia e dividia em 5. Dizem alguns que ele guardava 2 partes, 20%. Eu digo eu sou muito, eu não entendo muito de Bíblia, mas olha só, 20%. Talvez o que estaria ali apontando é para aquilo que a gente pratica hoje. Devolve para o Senhor aquilo que é do direito dele, se você quer prosperar, e tenha o cuidado de guardar 10%, que é uma emergência. Tem gente que está trabalhando demais porque está roubando a Deus. Hoje estava ouvindo o Tiago Negro, meu irmão, Tia Maria, um homem que se converteu agora está batendo um bocado de crente. O cara que virou bilionário, grava isso, Alex, conversando sobre prática de generosidade, ele falou, eu sou dizimista. Eu trabalhando, eu parei o trabalho para ouvir, eu falei, o quê? E aí ele falou, separei 5 bilionários para eles falarem para mim o que eles entendem de dízimo. Alguns falaram que dão do bruto, outros dão do líquido, outros dão do rendimento, outros não dão nem. E falam, não, tem que entregar na igreja, eu vou dar para os necessitados. E outros dizem, eu guardo tudo porque quando eu produzo, eu estou abrindo portas de emprego, então estou abençoando já o reino com outras portas de emprego. Aí ele falou assim, mas eu entendo diferente. Eu entendo que dízimo não é pagar para Deus, dízimo é devolver daquilo que Deus está me dando. Meu Deus. E o cara é bilionário. Ele, olha só, ele falou assim, quando eu era só milionário, era mais fácil dar o dízimo. Mas quando veio uma pancada violenta, ali a minha fé foi provada. Porque dado pouco é fácil. Agora, dado muito, eu dou de um salário mínimo, R$151,80. Aí Deus fala assim, vou te dar uma pancada, 1 milhão. Vou dar 100 mil? Nada. É muito dinheiro. Eu trabalho melhor, eu vou dar para os pobres. Eu vou dar para os pobres o dinheiro. Estão entendendo isso aqui? O que você modela, o que você contempla te modela. Josué deveria ser modelado por um bocado de pessoas. Recebeu 5 partes, posso até avançar. Se 100% dividido por 5 vai dar 20%, correto?
Então, o que Josué estava fazendo nesse aspecto, guardando não 2 partes, mas guardando 40% da renda. E ali ele foi multiplicando. 40% por mês, vezes 12, e depois vezes 7. A Bíblia, ela está cheia de personagens que nos ajudam a contemplarmos e ao os contemplarmos, nos modelarmos. Mas uma das coisas eu tenho por certo, que aí eu já avanço para o fruto do Espírito, que são os princípios. Se eu quero viver uma vida diferenciada, eu não posso quebrar princípios. Eu preciso ter cuidado. Eu preciso ter atenção aos princípios. Eu preciso honrar minha casa. Eu preciso honrar o meu cônjuge. Eu preciso honrar meus filhos. Os filhos precisam honrar os seus pais, precisam ajudar em casa. Eu preciso abençoar a igreja onde estou congregando, através de serviço, através de entrega, através de participação. Eu desenvolvo o senso do pertencimento. Se eu estou na escola, eu vou dar o meu melhor na escola. E olha que na minha época, até uma idade aí, eu fazia parte de uns movimentos estranhos nas escolas, que só vivia de castigo, sangue de Jesus tem poder. Está amarrado. Só vivia escrevendo lá 1000 vezes, não devo fazer isso, não devo fazer isso. Sangue de Jesus. E olha que eu nunca tirei nota, meu Deus do céu, eu ficava, o que aconteceu dessa vez? A pessoa falou, você tinha uma que me, meu Deus, tinha uma que me perseguia. Mas eu ia lá e tirava o notão. Mas sabe o que a gente tem que fazer? Tem Patotinha que está modelando, um amigo fez isso. O Oruan saiu da cadeia. Aí minha filha falou, pai, você sabe que lá no colégio só estão falando do Oruan. E eu falei, e aí? Ela falou, eu queria saber quem... Ele saiu da cadeia. Eu falei, eles querem saber, mas você não, minha filha. Você não. Mas por quê? Porque ele saiu da cadeia. Ele não é exemplo para ninguém. Oruan, se você estiver me ouvindo, filho, Deus está te dando a oportunidade de você mudar de vida, porque você não é exemplo para ninguém. Fumar, para um bocado de adolescente achar que fumar é bom. Não é bom. Não é bom. Xingar não é bom. Fazer pega não é bom. Ficar mandando áudio por facções não é bom. Isso não é liberdade, isso é prisão do capeta. Não é bom. Aí está minha filha no colégio particular, que como eu e a mãe nos esforçamos para pagar, ela chega para mim dizendo, lá na sala só fala do Oruan. Meu Deus, onde está a cabeça desses pré-adolescentes e adolescentes? Os pais se esforçando para pagar um colégio para eles ficarem falando de pessoas que estão envolvidas com tráfico de drogas. O que você contempla te modela. Estou pegando pesado hoje na mensagem, não estou? Eu vou terminar essa mensagem hoje. Eu estou sentindo de Deus para terminar essa mensagem. Vá lá e termino. Vou terminar mesmo, porque eu acho que é. Mas veja bem. Se modele, como Paulo disse, naqueles que são piedosos da fé. Irmã Clemência, aqueles que são piedosos da fé. Quem eu devo olhar? Os piedosos. Quem eu devo me modelar? Aqueles que são tementes a Deus. Quem eu devo me modelar? Os generosos. Quem eu devo me modelar? Os homens e as mulheres tementes a Deus. Quem eu devo me modelar? Aqueles que são íntegros diante de Deus. Aqueles que são inteiros diante de Deus. Quem eu devo me modelar? Naqueles que não fazem cambalachos, naqueles que têm, e quando tem, quando não tem, não tem. Modele a sua casa em casas construídas sobre a rocha e não sobre a areia.
Porque sobre a rocha talvez nunca será uma mansão, mas se vier chuva, se vier vento, a casa permanecerá de pé. E aquelas mansões sobre a areia, vindo só um tufãozinho, só uma pequena tempestade vai abaixo, porque eles se modelaram em resultados rápidos, mas nós que tememos ao Senhor, nos modelamos em coisas perenes, que rompem gerações, que atestam não apenas para nosso dia, mas para o futuro. Olhe para pastores sérios. Se modela em pastores sérios. Não, mas o pastor do YouTube é porque é do YouTube. Porque ele, se fosse igual o teu pastor, ele não teria o tempo de esticar a cara, de botar botox, de botar não sei o que lá no cabelo. E não tem tempo para isso, filho. Quem pastoreia, não tem tempo para isso. Eu também não sou nada contra botox não, tá? Quer esticar a cara, pode esticar. Não tem crise com isso não. Deus sabe que eu não tenho crise, de verdade. Não, o pastor lá anda com o carrão. Então, eu ando com, graças a Deus, com o carro que Jesus me deu. E estou feliz por ele, aleluia. Às vezes eu penso em trocar o carro, Amanda. Aí esses dias eu estava falando com o Mona, mostrei para um carrão para a Mona. Falei, poxa, eu estou com tanta vontade desse carro e não tem nem dinheiro. Aí no meu coração eu falei assim, eu não poderia estar pastoreando, eu não poderia estar morando onde eu estou. Morando onde estou, apesar que lá eu estou guardado. Mas não pastoreando, porque não tem sentido. Me perdoe, meus irmãos, eu não quero machucar nenhum pastor. Mas igrejas também grandes têm pobres lá. Não tem sentido o pastor estar andando com carro de $500 mil, de 1 milhão, e tem gente na igreja dele que está andando a pé porque não tem dinheiro nem para ônibus. Desculpa, não tem sentido isso. Não teria sentido eu estar ganhando dezenas de reais aqui da igreja, sabendo que tem pessoas que dependem de cesta básica. O Ricão fica brabo comigo, que tem coisas, a igreja já liberou ajuda combustível. Pergunta, Ricão, eu pego ajuda combustível? Nunca peguei, eu peguei um mês e nunca mais. Sabe por quê? Porque a nossa consciência precisa ser, não é o que eu posso ganhar, é o como está a congregação onde Deus nos colocou para servir. Imagine, Sarinha, uma igreja dessa, gente que dá dízimo, oferta, desempregados, assalariados, aposentados, e o pastor vivendo uma vida nababesca. Não teria dificuldade nenhuma, porque eu também trabalho para isso, Celinha, e trabalho muito. Mas sabe a discrepância? Estão comigo? Estão conseguindo entender aqui o raciocínio? Não teria sentido isso. E tem gente que fala, mas o pastor ungido, o bispo fulano de tal, que ora na madrugada, que dá dinheiro nos estádios, não compare-o a pastores sérios. Ele ora bem porque ele só faz isso, porque se ele pastorear, ele vai ver a dificuldade até para orar. Não compare pastores que pastoreiam com pastores midiáticos. É discrepante. A fulana de tal prega bem, se ela for pastorear, ela não vai pregar tão bem agora, porque ela não vai poder dormir até tarde, ela não vai ter a alimentação que ela tem, ela não vai ter a tranquilidade, porque quando chegar no gabinete para estudar a mensagem, o irmão vai, posso conversar contigo, pastor? Você faz, a mensagem fica para depois. Seus líderes, sabe por quê? Estão pagando um preço terrível. São eles os melhores líderes,
que com todas as dificuldades eles estão segurando a bandeira e não estão deixando que a bandeira caia. São eles. Não são os líderes das galáxias que me ensinam no YouTube como ser o líder das galáxias. Eu não consigo entender esses líderes que nunca lideraram nada, ainda serem seguidos. Pastores que nunca pastorearam, serem seguidos. Não consigo entender isso. Mães, melhor, mulheres que nunca foram mães, estarem ali, eu quero ensinar como ser mãe. Você não pode dar palminha no teu filho. Quando você entender que não dá nem para ir no vaso sem estar com o filho grudado no peito, você vai entender o negócio, filho. Não pode amamentar o filho no banheiro. Quando a criança começar a mamar, vai ver se não. Você vai descobrir o que é maternidade. Você vai entender na prática. Homens que nunca foram maridos de ninguém, não tem família. Eu quero ensinar como ter uma família abençoada. Não está ensinando nada, porque não foi avaliado e não está aprovado. Vá para lá. Vai ter o teu filho para depois falar do filho dos outros. Para você ver como o chicote estala. Se você pode ficar sobre os teus pés. O que contemplamos nos modela, nos muda, nos modela, nos transforma. Eu sei que a mensagem foi bem pesadinha, não foi, Maria Alice? Foi, eu reconheço isso. Mas quem nós estamos contemplando? Eu tenho falado muito da senhora nos lugares que eu vou, Maria Alice. Tem um bocado de especialista aí de obras prontas. E eu tenho falado o teu exemplo. Mas por que está orando ainda? Eu comecei a orar hoje. Mas hoje tem um bocado de especialista de obras prontas e os viajantes copiando os especialistas de obras prontas. Não posso fazer isso. O bom testemunho é passado no fogo e aprovado. Mas quem anda com Deus é transformado. Não queira ter aquilo que Deus não estabeleceu para a sua vida. Queira tão somente o que o Senhor deseja para a sua vida. Quero orar aqui na